Pessoal, eu verifiquei no nosso canal no YouTube, nossas aulas estão lá, tá? Eu acho que faltou acho que são duas aulas, porque eu lembro que nós chegamos a fazer nossa 10ª aula do módulo anterior, e aí eu vou sinalizar para tutoria subir os dois últimos, né? Os dois últimos vídeos que nós gravamos. Mas 90% das nossas aulas do módulo anterior já estão lá no nosso canal no YouTube. Pessoal, começar de forma adequada, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos iniciando então estamos retornando às nossas aulas de sábado, sábado de manhã, com as nossas discussões sobre a filosofia no sentido mais amplo da palavra, porque os módulos eles compreendem diversas disciplinas aqui do curso de filosofia. E eu gostaria, pelo menos hoje, nesse primeiro momento da nossa aula, pessoal, tratar de algumas questões práticas de como que a gente vai funcionar as nossas aulas aqui de sábado. E também eu queria sinalizar que já estou estruturando com o professor Saulo, né, o coordenador, um grupo de estudos para que possamos fazer uma leitura atenta a obras canônicas filosóficas, que seria uma atividade extra aula, né, extra aula de sábado nesse sentido. E aí, é claro, né, grande parte de vocês trabalham, grande parte de vocês tem um horário digamos assim, flexível em certo sentido em alguns dias. E aí eu vou sugerir a pessoa que está na tutoria hoje, eu não sei quem está na tutoria hoje, se é a Nayara, se é outra pessoa, em fazer uma enquete, né, de qual dia é melhor para todos participarem, né, para aqueles que tiverem interesse em participar do futuro grupo de estudos, para a gente realizar a nossa leitura canônica, né, de alguma obra filosófica. É claro que a função do grupo de estudos, ou melhor, o propósito do grupo de estudos, ela vai ser voltada também, pessoal, a gente de repente produzir um material, né? Isso é muito importante para vocês em relação ao currículo Lattes, né? Vocês que serão licenciados em filosofia, é muito importante que vocês tenham também, né? Aproveitar esse grupo de estudos, é importante também ter uma produção já vinculada ao grupo de estudos, por exemplo, um artigo científico que vocês possam construir juntos, né? E publicar e já marcar o grupo de estudos no currículo Lattes de vocês e a publicação de vocês. Eu pensei no grupo de estudos, né, devido aos pedidos, né, da Bianca, de alguns alunos, e vamos aproveitar, né, e tentar deixar esse grupo de estudos produtivo no sentido de realizarmos uma produção científica acadêmica a partir desse grupo de estudos, que eu acho muito, muito válido, certo? E aí, a partir do momento, eu vou sinalizando a vocês, vou atualizando vocês desse grupo de estudos de qual obra nós iremos, né, e de qual período da história da filosofia nós iremos tratar. É uma coisa importante também, pessoal, pelo menos eu considero importante a gente vincular as leituras filosóficas desse grupo de estudos ao ENAD também, né? Ao que geralmente é pedido no ENAD, o que geralmente é muito frequente no ENAD em filosofia. Então, é claro, não que seja algo puramente pragmático, né? Mas é sempre bom estarmos em diálogo, né? Seja com o ENAD, seja com concursos públicos, seja o que está sendo discutido em voga na filosofia acadêmica. Então, sempre estar atento a essas discussões, perfeito? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. é, Acho que a Bianca pode me ajudar. Quais disciplinas vocês estão vendo nesse módulo de agora? Assim? Não precisa falar todas, mas pelo menos as principais, assim, aquelas que vocês estão vendo agora. As minhas são de estágio e a outra sobre produção de artigos acadêmicos, Ah, de artigos. perfeito. Ah, De- perfeito. O módulo não tem aquela disciplina, né, voltada para filosofia específico, não, só tem essas duas. Ah, entendi, entendi. No módulo anterior nós tínhamos várias disciplinas que nós dialogamos junto, né? A epistemologia, filosofia da mente, as histórias da filosofia, né? História da filosofia moderna, história da filosofia contemporânea. E aí eu vou. Ô, Bianca, você sabe dizer quem está na tutoria? Metafísica. Ah, legal. Ainda não sei. Tá.
Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que é a Nayara. A Nayara, ela também auxilia ali o professor Saulo. Eu não tenho certeza. Mas se for ela, fica também um pouco mais fácil, porque já é um contato antigo. E aí eu vou me informar com ela quais são as disciplinas, né? A Andressa me informou aqui da disciplina de metafísica. Pô, isso é muito, muito bom. Porque a importância dessas aulas de sábado é dialogar o maior número de disciplinas possíveis, né? Para vocês terem essa noção dos elos entre as áreas filosóficas, né? Na aula de hoje, pessoal, eu pretendo falar um pouco de uma área que ficou faltando lá no módulo anterior, que é a filosofia da linguagem. Tá? Filosofia da linguagem, eu quero introduzir algumas noções de filosofia da linguagem para vocês. É claro, eu vou amarrar com as últimas discussões que nós tivemos em filosofia da mente, mas hoje eu quero fazer uma introdução de filosofia da linguagem e vai ser bacana que eu quero deixar bastante panorâmico. E aí, nesse sentido, eu quero dialogar com essa área que a Andressa pontuou, que ela está vendo, que vocês estão vendo agora nesse módulo, que é metafísica, certo? Que de longe, pessoal, de longe, metafísica é a área da filosofia acadêmica mais complexa, certo? Eu acredito que num curso de filosofia presencial, a disciplina de metafísica, ela geralmente é vista nos últimos anos, né? Por ser a disciplina. Se a gente olhar para a história da filosofia, metafísica, ela é a disciplina filosófica por excelência, certo? Ela é, em poucas palavras, né, e num resumo, num resumão mesmo, ela lida com os aspectos mais gerais da realidade. Né? Eu acho que eu devo ter comentado isso com vocês em algum momento nos módulos anteriores, mas metafísica, pessoal, é a área da filosofia que ela lida com os aspectos mais gerais e mais abstratos da realidade. Então é por isso que ela é filosófica por excelência. Ela é. Vamos fazer uma. Vamos nos ligar aos estereótipos da filosofia. Sabe aquelas perguntas que são bastante. Que, por exemplo, o senso comum associa a filosofia? O que é vida? O que é o tempo? O que é o ser? Né? O que é a justiça? O que é a beleza? O que é o conhecimento? O que é a verdade? O que é a alma? Todas essas perguntas que são estereotipicamente falando, né, ligadas a filosofias, todas essas perguntas que eu acabei de colocar, elas são perguntas metafísicas, né? Então, trazendo, né, à tona, né, essa característica que é a metafísica, é a área filosófica por excelência, né? Que ela vai buscar a parte mais geral e mais abstrata, né, da realidade, da realidade, da natureza da existência, e isso desde a antiguidade até ontem, considerando o fato que a gente está às 9h14 da manhã, então até ontem estamos discutindo na filosofia acadêmica questões metafísicas. É claro, na história da filosofia, pessoal, os filósofos, academicamente falando, tá pessoal? Eles se afastam, eles se aproximam da metafísica, e falando em filosofia da linguagem, que é a área que eu quero pelo menos fazer uma introdução hoje, nós podemos perceber na história da filosofia, né, a filosofia da linguagem, ela tenta solucionar problemas metafísicos. Vou repetir. A filosofia da linguagem, quando ela nasce, ela tenta solucionar problemas metafísicos, certo? Ah, e nesse sentido, eu já quero dar uma introduzir a vocês, né? Da mesma forma que nós comentamos nas disciplinas do módulo anterior, né, sobre filosofia da mente, vou até colocar aqui no chat, a filosofia da linguagem, pessoal, também é uma área que nasceu no período contemporâneo, que nasceu no século XX. Assim como a filosofia da mente, a filosofia da linguagem, ela também nasce no século XX. Ela nasce no início do século XX. É claro, a filosofia da linguagem, quanto área acadêmica, ela é mais antiga que a filosofia da mente. Se a filosofia da mente, eu comentei lá com vocês, que ela nasce lá em aproximadamente 1949, com a obra O Conceito de Mente, do Gilbert Ryle, a filosofia da linguagem, pessoal, ela nasce enquanto área acadêmica bem no início do século. Ela nasce ali no ano de 1900 e bolinha, certo? 1901, 1902, né? E ela nasce, pessoal,
frente a uma influência muito grande de disciplinas metafísicas, né, na academia, principalmente na Europa e mais especificamente na Alemanha, certo? A filosofia até então, ou melhor, o pensamento filosófico até então mais influente antes do surgimento dessa grande força da filosofia da linguagem é a filosofia hegeliana, certo? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, vocês podem sinalizar via áudio, via chat. Vocês estudaram alguma coisa sobre Hegel, né, em algum momento, em alguma disciplina? Sim, eu já vi um pouco já, deixa eu ver se eu lembro aqui como é que chama, nessa parte da metafísica também. Tinha o argumento, aí o argumento contraria o próprio argumento. Eu esqueci Isso, perfeito. o nome. A tese, a antítese. Isso, até é isso Isso, mesmo. perfeito. E a síntese, perfeito. Que é tipicamente ligado ao processo dialético, né? O Hegel, ele é um dos, digamos, vamos colocar assim, um dos últimos grandes dialéticos da história da filosofia. E a filosofia da linguagem, no período contemporâneo, ela é uma, digamos assim, hoje a gente não olha mais assim, né? Hoje a filosofia da linguagem, ela não tem mais esse propósito. Mas quando ela nasceu, a filosofia da linguagem, ela nasceu como se fosse uma resposta à filosofia hegeliana, que era a filosofia mais influente nas universidades da Europa, certo? E a filosofia hegeliana, como a Bianca colocou, ela tem essa carga metafísica muito forte, certo? Ela tem essa carga metafísica muito forte. Por exemplo, um dos principais conceitos da filosofia hegeliana é o espírito absoluto, é a formação do conceito, é a linha determinista da história. Então, tudo isso são discussões metafísicas. Mas, professor, por que a filosofia da linguagem ela surge como uma resposta à filosofia hegeliana? Por que é uma resposta à filosofia hegeliana? Se nós lembrarmos das discussões que nós fizemos lá do módulo anterior, uma das áreas bastante influentes na epistemologia, né, é o empirismo. E o empirismo, ele desde o nascimento dessa postura empirista, você consegue perceber um distanciamento em relação à metafísica, certo? Porque nós podemos perceber, a partir dos sentidos, na visão, a audição, o tato, objetos particulares, certo? Objetos particulares. Por exemplo, eu tenho contato com o meu celular. Eu vejo esse objeto particular, eu toco nesse objeto particular, eu vejo a garrafa, certo? Eu toco a garrafa, eu vejo a garrafa, eu ouço o som da garrafa, certo? A partir dos dados dos sentidos, eu tenho contato com objetos particulares, certo? Porém, esse celular e essa garrafa, eles têm uma característica em comum. Eles são algo no mundo. Eles têm a característica de ser algo no mundo. Então, tanto o celular quanto a garrafa, eles têm uma característica em comum. Eles têm essa característica que é chamado na filosofia, palavrinha difícil agora, que é o estatuto ontológico. Tanto o celular quanto a garrafa, eles são algo, eles têm as características de ser algo no mundo, certo? E aí, a partir da perspectiva empirista, só vale a pena dizer que eu adquiro conhecimento a partir de dados particulares. Por exemplo, vou levantar a seguinte pergunta: eu não tenho contato empírico com o ser de uma maneira geral. Eu só tenho contato com o ser de objetos particulares. Vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos, pessoal? Porque assim, se a garrafa e o celular eles têm o estatuto de ser, eles são algo no mundo, eles compartilham essa mesma característica, certo? Eu não consigo pensar ser de uma maneira muito abstrata, eu não consigo capturar pelos meus sentidos o ser independente dos particulares, certo? Eu só consigo ter contato com particulares. Eu não consigo ter contato sensorial, contato empírico com o ser de uma maneira geral, certo? Eu não consigo visualizar empiricamente, né,
o ser geral de todos os seres particulares da realidade, certo? Não sei se ficou confuso, né? Mas é bastante abstrato mesmo, né? E aí, nesse sentido, o filósofo empirista ele se distancia de tudo o que não pode ser percebido pelos sentidos, certo? E quando eu digo a posição empirista, pessoal, eu não estou falando unicamente lá do período moderno, não estou falando unicamente, exclusivamente do Hume, do Berkeley, do John Locke, certo? Eles são digamos assim, os filósofos que iniciaram essa postura, né, na teoria do conhecimento, na epistemologia, mas vale dizer que existem filósofos hoje que abraçam uma posição, digamos assim, mais empirista. Qual é o outro nome que poderíamos dar a esses filósofos? São filósofos de tom naturalista, são filósofos de tom fisicalista, são filósofos de tom materialista, certo? E todo filósofo, vamos colocar em sinônimo todas essas categorias, né? Empirista, naturalista, fisicalista, materialista, certo? Ele é um filósofo que naturalmente ele vai se distanciar daquilo que não pode ser percebido pelos sentidos, certo? Eu vejo esse celular, eu vejo essa garrafa. O celular e a garrafa, elas são objetos do mundo. Eu não vejo essa característica de ser independente do particular, certo? Que é uma outra discussão metafísica. Uma bola de bilhar bate numa outra bolinha de bilhar. A causa do movimento da segunda é o movimento da primeira. Você vê a sucessão de eventos. A primeira bola se movendo, depois a segunda bola se movendo. A gente se acostumou a dizer no senso comum que existe nessa relação uma relação de causalidade, certo? A causa do movimento da segunda foi o movimento da primeira, certo? Você vê, o que você vê? Agora sendo bastante preciso, o que você vê? Você vê a primeira bolinha se movendo, depois a segunda bolinha se movendo. Muitos filósofos vão dizer, você não vê ali a causalidade, você não vê o algo, esse algo chamado causalidade. Você só vê a sucessão de eventos. O David Hume fala sobre isso, né? Tanto no Tratado da Natureza Humana, quanto na reformulação desse argumento na investigação do entendimento humano, certo? Você vê a sucessão de eventos. Você não vê esse algo chamado causalidade. Causalidade não é esse algo perceptível pelos sentidos. É algo que o seu entendimento coloca para você interpretar os eventos do mundo. É assim também com relação à noção de ser, certo? Ao estatuto ontológico. Você vê o celular, você vê diversos celulares, você vê diversas árvores, você não vê essa característica mais abstrata, essa característica mais geral, que é o ser da árvore, o ser, né, do celular, o ser do copo d'água, certo? Porque é um elemento bastante abstrato. Sendo um elemento bastante geral e bastante abstrato, ela foge aos dados dos sentidos. E para os filósofos empiristas, materialistas, fisicalistas, tudo que escapa, né, aos sentidos, ela envolve dificuldades epistemológicas. O que seriam dificuldades epistemológicas? Dificuldades para se conhecer, certo? E se você tem dificuldades para se conhecer, logicamente que a postura filosófica mais comum é você se distanciar disso, certo? Professor, mas o que isso tem a ver com a filosofia da linguagem? A filosofia da linguagem ela tenta resolver esses grandes problemas que, aos olhos desses filósofos, são muito abstratos e muito gerais, certo? Então, por exemplo, lembram lá, você se lembra das nossas discussões na filosofia da mente? O que é a mente? É algo? É uma relação? É uma característica? É algo que está dentro do sujeito? É algo que também pode estar fora do sujeito? É algo que pode ser tocado? É algo que pode ser observado? Certo? É como a gente havia comentado, filósofos de tom mais fisicalista, filósofos de tom mais naturalista, eles vão perceber, não, mente é uma palavra que a gente usa para nomear algo que de repente não esteja aí,
Não tá aí. Mas o que é mente? Mente é o cérebro? Mente é o comportamento, né? Então, mente, por exemplo, para alguns filósofos, é algo muito abstrato, algo muito geral, que não pode ser observado pelos sentidos, certo? Se não pode ser observado pelos sentidos, muitos filósofos vão reconhecer dificuldades para você garantir conhecimento desse objeto de estudo, certo? Então, tudo que não pode ser percebido pelos sentidos, tudo que não pode ser verificado empiricamente, garantido previsibilidade, certos filósofos, tá, pessoal, não são todos, né? Eles vão se distanciar. E esse distanciamento é um distanciamento metafísico, certo? Mas, professor, esse distanciamento metafísico, ele tem relação com aquele termo que a gente aprende no ensino médio, que metafísica é aquilo que está para além do físico, para além da experiência. Por mais que a gente aprenda no ensino médio, né, que o metafísico signifique, né, aquilo que está para além do físico, ela não é uma explicação muito completinha, muito adequada, certo? A explicação mais adequada do que a metafísica é um discurso, é um estudo dos aspectos mais gerais e mais abstratos da realidade. Eu acho que eu utilizei esse exemplo nas aulas que nós tivemos do módulo anterior. Por exemplo, eu estou vendo a Bianca, eu estou vendo a Antônia, não estou vendo o Wilson, não estou vendo, né, Ana Vitória, não estou vendo a Andressa, não estou vendo o Guto. Mas eu sei que vocês estão aí, certo? Então, todos vocês, agora eu vou fazer uma análise puramente empírica, tá? Eu consigo observar na Bianca, eu consigo observar na Antônia, eu conseguiria observar na Andressa, no Guto. Vocês são seres vivos e vocês têm uma característica em comum. Vocês têm a característica de ter vida. E quando eu digo isso, isso é um discurso tipicamente empírico, certo? Eu consigo verificar, vocês são seres particulares. Eu consigo observar vocês como seres particulares no mundo, certo? Mas vocês têm uma característica em comum. Vocês têm uma característica que é possuir vida, certo? Quando eu falo que vocês são seres particulares que têm uma característica em comum, que é ter vida, isso aqui é um discurso tipicamente empírico, tipicamente naturalista. O que seria um discurso tipicamente metafísico? O que é a vida, independente de vocês sendo seres particulares. A Bianca tem vida, eu tenho vida, a Antônia tem vida, a Andressa tem vida. Beleza, cada um tem essa característica chamada vida. Beleza, agora independente de vocês, independente da gente, de nós que somos seres particulares, o que é a vida em si mesma? O que é a vida? O que é o tempo, certo? Isso é tipicamente uma pergunta metafísica. São tipicamente perguntas metafísicas. Quando você vai para essa direção muito abstrata, muito geral, muito ampla, ela é tipicamente a área metafísica. E para muitos filósofos, essa é uma área muito problemática, né? Para alguns, tá? Para alguns filósofos. Por exemplo, na filosofia contemporânea, vou até colocar aqui, e isso é muito importante falando em filosofia da linguagem, certo? Nós tivemos no início do século XX um grupo de filósofos que fizeram parte do Círculo de Viena. Círculo de Viena. Vocês já ouviram falar do Círculo de Viena, pessoal? Círculo de Viena são filósofos que vamos colocar de maneira bastante simples, bastante direta. Eles são filósofos que eles queriam se distanciar desses elementos metafísicos. Professor, mas por que são filósofos que querem se distanciar da metafísica? Porque a metafísica ela não garante seguridade empírica. Ela é um discurso que não dá evidências empíricas. Por exemplo, a ciência, ela sempre esteve preocupada com evidências, com dados que você consegue medir, quantificar, certo? Agora, quando você lida com discussões e conceitos que você não consegue verificar pela experiência, certo? Os cientistas, naturalistas, claramente falando, né, obviamente falando, eles vão se distanciar disso. E dentro da filosofia, os filósofos do Círculo de Viena são filósofos que eles pensaram o seguinte: pessoal, essa área chamada metafísica, ela está mais atrapalhando a gente do que ajudando a gente.
né? Então a gente parece, e não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Eu tô encarnando os filósofos para explicar a posição deles. Os filósofos do Círculo de Viena vão dizer o seguinte: pessoal, essa área chamada metafísica, ela está fazendo com que nós andemos em círculos. Olha só a ciência, ó, os cientistas, eles estão progredindo, eles estão andando para frente, né? E a gente está aqui andando em círculos. Por que a gente não acompanha eles, né? Por que a gente não adequa a filosofia aos instrumentos que os cientistas estão fazendo, certo? Essa é a proposta, grande parte do espírito dos filósofos que fizeram parte do Círculo de Viena, certo? E o Círculo de Viena, ela é, digamos assim, a filosofia até o Círculo de Viena, ela foi muito metafísica, né, muito recheada de metafísica. O Círculo de Viena é uma resposta metafísica. Mais especificamente, ela é uma resposta a essa grande influência que a filosofia hegeliana ela carrega. Por exemplo, a filosofia hegeliana ela é recheada de metafísica, né? Por exemplo, a noção de espírito absoluto, a noção de espírito do tempo, a noção de formação de conceito. É claro que eu não vou mergulhar na filosofia hegeliana hoje, mas saibam que a filosofia hegeliana ela é recheada dessa concepção metafísica. Aos olhos dos filósofos do Círculo de Viena, ela é recheada desses conceitos que, segundo eles, não podem ser observados. Se não pode ser observado, isso envolve uma dificuldade tremenda, certo? Para você garantir conhecimento. Conhecimento no sentido empírico, científico do mundo. E aí eles pensaram o seguinte, beleza, como que nós vamos corrigir a filosofia de toda essa metafísica que mais atrapalha a gente do que ajuda? Linguagem, né? Então, por exemplo, conceitos tipicamente conceitos clássicos da filosofia: substância, essência, certo? Substância e essência. Por exemplo, agora falando metafisicamente falando, esse celular e essa garrafa, eles são algo no mundo. Agora eu vou falar de termos, agora eu vou utilizar termos platônicos e aristotélicos. Esse celular e essa garrafa, elas são substâncias, elas possuem substâncias, certo? Você vê o material celular e o material da garrafa, mas você não visualiza isso que os filósofos chamam de substância, porque ela é algo muito geral, ela é algo muito abstrato, certo? Então, termos como essência, como substância, qual é a resposta que filósofos do Círculo de Viena eles vão dar? São apenas termos da linguagem. São apenas termos da linguagem. É um termo da linguagem que a gente utiliza para poder dar conta de explicar o mundo. Não significa que substância é esse algo que está lá fora, essência é esse algo que está lá fora, causalidade é esse algo que está lá fora. Não, são apenas termos da nossa linguagem que nós utilizamos para que o nosso entendimento ele caminhe bem, certo? Pessoal, essa discussão ela é bastante abstrata realmente nesse início, tá? Mas logo logo vai ficar cada vez mais claro, certo? E aí vocês podem rever as aulinhas a partir lá do nosso canal no YouTube. Vou até entrar em contato com, talvez seja a Nayara, né, a tutora de vocês, para atualizar constantemente os vídeos de vocês, certo? Mas qual é a grande questão aqui, o grande ponto da nossa introdução à filosofia da linguagem, certo? A filosofia da linguagem é um instrumento de filósofos contemporâneos para poder corrigir essas dificuldades metafísicas. Vou repetir. A filosofia da linguagem é um instrumento da filosofia contemporânea que os filósofos utilizam para corrigir dificuldades metafísicas, certo? Mas, professor, a metafísica ela existe desde a antiguidade, desde o início do pensamento filosófico. Correto, isso é correto. Mas houve um período na história da filosofia, e isso é concomitante ao surgimento dos bons resultados da ciência, surgiu essa espécie de postura de você se distanciar de tudo que é metafísico. Porque você está se distanciando de tudo aquilo que não pode ser observado, certo? Alma, né? Tempo, substância, essência, causa e efeito são todos, né? Todos conceitos metafísicos. Nenhum deles podem ser observados empiricamente, certo? Então você deixa de lado, né,
essa carga metafísica dizendo o seguinte, né? Tudo isso são apenas palavrinhas, são apenas linguagem, certo? E aí, a principal preocupação da filosofia da linguagem, uma das, não é a única, né? É como que a linguagem como que a linguagem carrega conhecimento, certo? Vocês estão aqui me ouvindo falar, certo? Eu estou utilizando linguagem. Vocês aos poucos estão conhecendo, né, algumas coisas novas, estão adquirindo conhecimento. Tudo isso pela via da linguagem. A típica pergunta filosófica sobre linguagem: como que a linguagem carrega conhecimento? O que permite a linguagem carregar conhecimento, certo? Como que eu consigo transmitir conhecimento pela linguagem, certo? Essa é uma pergunta típica da filosofia da linguagem, certo? É uma pergunta típica da filosofia da linguagem. E um termo e um dos conceitos bastante estudados pela filosofia da linguagem, pessoal, é significado. Se a linguagem ela permite, por exemplo, você está lendo um livro e você adquiriu conhecimento lendo aquele livro, significa que pela linguagem, né, você adquiriu conhecimento. E mais do que isso, para você ter adquirido conhecimento a partir da leitura de um livro, foi preciso você ter capturado, aprendido o significado, né, da linguagem utilizada no livro. E aí a pergunta típica da filosofia da linguagem é: o que é significado? Qual é a natureza do significado da linguagem, certo? Então, a filosofia da linguagem, ela está fazendo essa pergunta, por quê? Porque ela está preocupada como que o ser humano conhece as coisas. Por exemplo, você saiu da escola, você fez ensino fundamental, você fez ensino médio, e durante todo esse percurso os professores utilizaram linguagem. Você ouviu, você leu, você escreveu, em todo momento você utilizou linguagem. E eu tenho certeza absoluta que todos nós ficamos um pouco mais inteligentes a partir do uso constante dessa linguagem. E a pergunta que o filósofo vai fazer, né, para encher nosso saco é: o que é o significado? O que é a linguagem? Como que a linguagem funciona para a gente adquirir conhecimento através dela, por meio dela, certo? Quais são as regras, quais são os critérios que a linguagem precisa ter para que nós capturemos, alcancemos, né, conhecimento a partir dela. E isso é uma pergunta muito séria, pessoal. Por quê? E isso é uma coisa que inquieta os filósofos até hoje. Como que a linguagem ela carrega conhecimento? Professor, mas a linguagem também carrega muita balela, né? Carrega mentiras, fake news, ilusões. Perfeito, carrega também. Mas ela também carrega conhecimento. Por exemplo, você aprender ciências, para você aprender uma nova teoria científica, você precisa de linguagem. Você precisa. É inadmissível você pensar em conhecimento sem o uso da linguagem. A pergunta cabeluda, que não é só uma pergunta que Platão ou Aristóteles fez na antiguidade, né? Ou que os medievais fizeram no medievo, ou que os modernos fizeram no período moderno, mas que a gente faz até hoje. Como que a linguagem garante conhecimento? E essa é apenas uma das facetas da filosofia da linguagem. Por exemplo, nos módulos anteriores que nós estávamos estudando filosofia da mente, né? Beleza, mente é o conceito. Só que mente, essa palavrinha mente, ela rotula, ela etiqueta algo que está no mundo ou não. Mente é algo que está no mundo, que recebe esse nome, ou é apenas uma palavrinha que a gente usa para algo que não está no mundo, certo? Tá ficando claro? Tá ficando um pouquinho mais claro, pessoal? Então a linguagem, no âmbito da filosofia, melhor, a filosofia da linguagem, pessoal, não é simplesmente mais uma área da filosofia, tá? A filosofia da mente, ela é uma área da filosofia. A ética, ela é uma área da filosofia. A teoria do conhecimento, ou epistemologia, é uma área da filosofia. A filosofia da linguagem, ela é uma área da filosofia, só que ela não é simplesmente uma área, ela também é uma ferramenta, ela também é um instrumento.
Eu queria que, se vocês estão anotando, pessoal, eu queria que vocês anotassem isso também. Filosofia da linguagem, ela não é somente uma área da filosofia, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, certo? Um instrumento que foi abraçado por muitos filósofos, por exemplo, da tradição que nós chamamos de filosofia analítica, certo? Se você tem lá um filósofo que ele torce o nariz para a metafísica, você pode ter certeza que ele é um filósofo de postura analítica. E qual é o principal instrumento que o filósofo analítico utiliza para resolver problemas filosóficos? Filosofia da linguagem, uma análise da linguagem, né? Qual é geralmente o discurso que o filósofo analítico ele vai falar? Ele fala assim: esse termo que você está usando, esse conceito que você está usando, né? Se nós realizarmos uma análise da linguagem, iremos ter uma precisão, iremos ter uma clareza maior, certo? Porque o uso da linguagem, pessoal, a linguagem, ela esconde muitas contradições. A linguagem, ela esconde diversas ambiguidades, certo? Eu não sei se eu fiz isso com vocês lá no módulo anterior, certo? Mas eu vou fazer novamente para vocês relembrarem, né? Para ficar ainda mais claro. Eu vou escrever uma frase aqui e aí eu quero que vocês identifiquem uma coisa. A Bianca tem a memória boa, talvez ela vai lembrar. Bianca, você lembra se eu utilizei esse exemplo dessa frase? Fui visitar o pai de João e Maria. Você lembra dessa frase? Não lembra? Então deve ser a primeira vez que vocês estão vendo esse exemplo. Essa aqui é uma frase, pessoal, que é fui visitar o pai de João e Maria, certo? Essa frase, ela é uma frase da linguagem. Ela é uma frase típica de uma frase cotidiana, mundana, corriqueira, certo? Só que essa frase, ela é ambígua. Ela esconde uma ambiguidade. Alguém consegue identificar para mim qual é a ambiguidade dessa frase? Foi visitar o pai de João e Maria. João e Maria pode ser irmão, ou então pode ser duas pessoas diferentes. Tipo, foi visitar o pai de João e depois a Maria, né? Exatamente, perfeito. Exatamente. Você não sabe dizer pela frase se você foi visitar o pai de João, que também é pai de Maria, ou que você foi visitar o pai de João, certo? E depois você foi visitar Maria, que não tem nenhuma relação com o João e o pai do João, certo? Essa frase é uma frase muito comum, é uma frase muito corriqueira, é uma frase muito cotidiana, certo? E ela é típica, sendo usada tipicamente na linguagem cotidiana. E ela esconde essa ambiguidade, certo? Esse é um exemplo muito pequeno, pessoal, um exemplo muito bobinho muitas vezes, mas é só para vocês terem um contato de como que a linguagem ela esconde ambiguidades, ela esconde muitas contradições muitas vezes, e aí o filósofo ele está muito preocupado com o uso preciso da linguagem, certo? Com o uso preciso da linguagem, certo? Por exemplo, o cientista ele está muito preocupado, ele se preocupa constantemente em utilizar termos, né, que não são contraditórios, em termos que vão ter referência com algo que você consegue experimentar pelos sentidos, certo? Então, o filósofo e também o cientista, ele está muito preocupado com a precisão da linguagem, para que a linguagem, quando você for elaborar, por exemplo, uma teoria, um argumento, que ela não tenha ambiguidades, que ela não tenha contradições, que ela não seja vaga, certo? Então, a linguagem, muitas vezes, o nosso uso da linguagem, ela é muito vago, né? Ela esconde contradições. Então, um instrumento que o filósofo utiliza para ele corrigir essa dificuldade linguística é a análise da filosofia da linguagem, certo? Ele está preocupado como que o significado, quais são as regras para você garantir o significado da linguagem, quais são os critérios para você garantir com que a linguagem transmita conhecimento, certo? E tudo isso é feito a partir de uma análise precisa da linguagem.
E aí, pessoal, vocês podem até perguntar, mas professor, o senhor comentou que a filosofia da linguagem ela é uma área que ela nasceu no século XX, acadêmica, é uma área acadêmica que nasceu no século XX. Mas antes disso, os filósofos não faziam discussões e perguntas sobre linguagem? Com certeza. Nós temos um livro do Platão, uma obra do Platão chamada Crátilo. Crátilo. E essa obra do Platão, ela é uma das primeiras discussões de filosofia da linguagem. É claro, não é a área acadêmica filosofia da linguagem, mas é uma das primeiras discussões filosóficas da linguagem. O diálogo crátilo do Platão é um diálogo que fala sobre quais são as naturezas, qual é a natureza do nome. O nome, ele é algo que a gente consegue, é algo que está no mundo, ou é algo que a gente inventa enquanto sociedade? Os nomes, as palavras, ela é algo que a gente captura, é algo que a gente aprende, ou é algo que a gente constrói? As palavras, os nomes, é uma coisa que nós, enquanto sociedade, nós convencionamos e construímos juntos, ou nós capturamos? Os nomes estão ali no mundo, certo? Essa é uma discussão típica da filosofia da linguagem que já está presente aqui no livro Crátilo do Platão. No conjunto de obras conhecido como Organon, né? De quem, pessoal? Se eu falo Organon, vocês lembram de quem, assim, mais ou menos? Do Aristóteles. Do tio Ari. Aristóteles. O Organon, pessoal, é um conjunto de livros do Aristóteles que ele discute lógica e muitas concepções de linguagem, certo? Deixa eu até pegar um livrinho aqui, que ele é bastante importante nessa discussão. Tá fácil de pegar, né? Tem alguns livros aqui que não estão muito fáceis de pegar. Esse livro aqui, pessoal, é as categorias... Não, deixa eu tirar aqui, ó. Tá muito embaçadinho. Aqui, deixa eu tirar. Aqui, ó. Esse aqui são as categorias do Aristóteles, pessoal. Isso aqui é um dos livros que fazem parte do Organon, né, que fazem parte desse grande compilado chamado Organon do Aristóteles. E se a gente for aqui, o Organon ele trata muito de discussões da lógica aristotélica, né? Mas o Organon ele é o conjunto das principais obras de Aristóteles que falam sobre linguagem, certo? E as categorias é uma das principais obras de Aristóteles que discutem linguagem, né? Por exemplo, vamos levantar uma reflexão sobre uma reflexão linguística do que Aristóteles antecipa aqui nas categorias. Por exemplo, a Bianca, a Antônia, o Wilson, a Ana Vitória, o Guto, nós pertencemos a uma categoria chamada humanidade. Nós somos seres humanos. Nós pertencemos a essa categoria chamada humanidade. Essa categoria, humanidade, é algo que a gente inventou pela linguagem ou algo que está no mundo e a gente capturou? Essa é uma típica pergunta filosófica. É algo que é uma coisa que a gente construiu pela linguagem para melhorar o nosso entendimento, ou é algo que está no mundo e a gente só capturou pelo nosso entendimento? Entende o que quer dizer, pessoal? Então, essas são típicas perguntas que Aristóteles e Platão, né, já estavam antecipando, que são típicas da análise filosófica da linguagem, certo? O conceito humano, o conceito anfíbio é algo que já existia no mundo ou a gente inventou pela linguagem, né? Que mais? Agora, no período medieval, vou colocar aqui, medievo. O período medieval, Platão e Aristóteles, lá na antiguidade, né, já anteciparam muitas discussões filosóficas sobre linguagem. No período medieval, a análise da linguagem, ela foi bastante forte, né? E no período medieval houve vamos dizer assim, um grande debate, né,
que é considerado um dos principais problemas filosóficos. Muitos dos meus professores eles dizem que é o principal problema da filosofia, né? Que é o problema dos universais. Vocês já ouviram falar desse problema, pessoal? O problema dos universais, né? O problema dos universais é o seguinte, certo? A categoria geral chamada humano, ser humano, ela é algo que está no mundo, que está na natureza, ou é um termo da linguagem que a gente inventou, certo? Por exemplo, todos nós aqui temos a característica de sermos humanos. Humano, humanidade, ser humano é um conceito, uma categoria universal. Ela pode ser aplicado a todos nós aqui, certo? É uma categoria universal. Só que esse universal, ele é algo que existe no mundo ou algo que é apenas da linguagem? Essa é, em poucas palavras, as típicas perguntas dos problemas dos universais. O termo anfíbio é uma categoria geral, universal, que se aplica a todos os indivíduos que têm essa característica, certo? Anfíbio. Mas a categoria geral, a categoria universal chamada anfíbio, ela é algo que existe no mundo ou algo da nossa linguagem, certo? Vamos pensar o seguinte: a Bianca ela está atravessando a rua e ela vê uma cena de injustiça. Ela vê alguém sendo violento, vê alguém sendo manipulado, né? E a Bianca fala o seguinte: pô, mas isso aí é injusto. E ela vê novamente uma cena de outro momento que ela fala: isso aí é justo, certo? E nessas duas situações, ela está aplicando o conceito justiça, certo? O conceito justiça é um conceito universal. Justiça é um conceito que está no mundo ou está somente na linguagem? Esse universal chamado justiça é algo que está no mundo ou somente está na linguagem? Certo? Essas são perguntas do problema dos universais. E os filósofos medievais, né? Os filósofos medievais eles estavam perdendo os cabelos, né? Com essas discussões, com as discussões do que é universal, do que são os universais, certo? Pode falar, Bianca. Nesse período medieval, o pessoal é muito religioso, né? A igreja estava mandando. Sim. E o filósofo dessa época estava perguntando se uma coisa existia no mundo, se era só Da da linguagem. o pecado, o inferno, o céu, essas coisas tudo ficou tipo, existe ou não existe, né? Sim, e era um debate. Perfeita sua pergunta, Bianca, perfeito. É um debate muito interessante porque, assim, por mais que, vamos colocar assim, 100% dos filósofos medievais, eles eram, né, monges, eles eram monges católicos nesse sentido, ligados à Igreja Católica, eles precisavam fundamentar filosoficamente o universo e a natureza. E o universo e a natureza para o homem medieval girava em torno de Deus, girava em torno, né, da liturgia, da liturgia cristã. Mas não bastava apenas, né, no período medieval, você ter apenas a concepção teológica. Você precisava ter uma fundamentação filosófica. Você quer perguntar mais alguma coisa, Bianca? Pode falar. Só acrescentar que eu lembrei de uma outra coisinha, tipo, que só vale mesmo, né, para quem é religioso. Assim, quando está escrito na Bíblia que Deus disse para Adão dar nome aos animais, né? Sim. Então, o nome que Adão deu aos animais ali se perpetuou, tipo o hipopótamo, a girafa, Sim, aham. o cachorro, o gato e tal. Isso também não entraria em discussão, né? Tipo, o que é, por que chama desse jeito e por que é. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, perfeito, Bianca. Se o Platão e Aristóteles, lá no período da Antiguidade, já estavam se perguntando qual é a natureza das palavras, do uso dos nomes, se é algo arbitrário ou não, no período medieval, essa discussão ainda estará viva, nessa discussão, só que dentro desse cenário, dentro desse cenário que você trouxe, certo? Esses nomes, essas palavras, né,
seja dentro da discussão ou não da liturgia cristã, né? Como que, da onde que veio? Quais são as naturezas? Quais são os critérios dos nomes, as palavras que nós utilizamos, certo? É claro que no período medieval eles vão estar bastante preocupados com a fundamentação filosófica da linguagem dentro desse cenário, certo? Por mais que nós tenhamos, né, essa fundamentação, para o filósofo medieval está claro a existência de Deus. Está clara a existência de Deus, está clara a existência de todo o caminho determinístico da salvação, do pecado. Para eles está claro, certo? Porém, eles estão muito preocupados com a fundamentação filosófica e com a fundamentação filosófica também do uso da linguagem. Então, por mais que esteja claro, né, para o filósofo medieval, né, a existência de Deus e das características de Deus, certo? Ele vai se dizer o seguinte: eu, enquanto ser humano, eu sou limitado, eu falho, eu cometo erros, certo? E a linguagem que eu utilizo para falar sobre essas coisas é uma linguagem humana. Até que ponto essa linguagem humana que eu utilizo para falar sobre esse ambiente sagrado, sobrenatural, ela é a linguagem adequada? Então eles vão se perguntar sobre como que o uso dessa linguagem, sobre como o uso dos nomes, das palavras, capturam ou não a essência do divino, a essência da natureza, a essência do universo. E isso vai nos levar para os problemas dos universais. Então, por exemplo, os filósofos medievais, no medievo, tá, pessoal? No período contemporâneo isso vai mudar completamente. Ou melhor, no período moderno para o contemporâneo isso vai mudar completamente. Mas no período medieval, é claro que o filósofo medieval está claro a existência de Deus, certo? Ele só vai ter dificuldade, por exemplo, o filósofo medieval ele diria o seguinte: para mim está claro a existência de Deus, mas o que não está claro para mim é como que eu falo sobre ele. Como que a maneira que eu utilizo a linguagem para falar sobre ele. E o uso que eu faço da linguagem faz eu me aproximar da natureza de Deus ou faz eu me distanciar da natureza de Deus? Então eles precisam fazer uma análise da linguagem para poder fundamentar a maneira que ele se conecta com o mundo dele, com o mundo próprio. E o período medieval ele tem esse mundo próprio que é muito ligado à religiosidade, como a Bianca falou, principalmente, né, a estrutura católica, cristã católica daquele período, certo? Então eles vão estar muito preocupados com, tá, beleza, eu sei, para mim está clara a existência dessas coisas, mas como é que eu falo sobre elas? Porque muitas vezes a linguagem ela pode tanto nos afastar do mundo quanto nos aproximar do mundo, certo? Quando você, ou melhor, fiz caquinha aqui. Ah não, já deu certo. Por exemplo, no cenário das fake news é o uso da linguagem que te afasta da verdade, que te afasta dos fatos, certo? Mas a partir de uma precisão, de uma análise lógica, é o uso da linguagem que te aproxima dos fatos, que te aproxima da realidade, certo? Então, por exemplo, deixa eu só colocar aqui no chat. Entre o indivíduo, entre o sujeito, nós temos a relação entre sujeito e mundo. Sujeito e mundo, certo? Sujeito e mundo. No meio do caminho entre sujeito e mundo, você tem a linguagem. Quais são os critérios e as regras que garantem com que o sujeito consiga entender, conhecer, se relacionar com o mundo? Então, o intermediário entre sujeito e mundo está a linguagem. Mas, puxa vida, como que a linguagem funciona para eu poder entender o mundo? Pode falar, Bianca. Eu lembrei de uma leitura que eu fiz recentemente, porque usa-se a linguagem de forma muito forte para poder manipular. Sim. É no livro 1984. É um clássico, só que eu nunca tinha lido, aí eu criei finalmente vergonha na cara e fui ler o livro. E lá utiliza um vocabulário próprio. Tem a linguagem que se usava antes e a nova linguagem. Isso. A nova língua que chama. Essa linguagem
os conceitos eles ficam muito restritos dentro de um contexto lá de para agradar, para manipular e para ninguém sair daquela manipulação que eles estão fazendo lá dentro. É uma maneira, tipo, se for estudar a filosofia da linguagem, reparar o tanto que ela influencia o comportamento daquela população, porque o que existe para eles é só aquelas palavras que têm um significado, as outras palavras são esquecidas, não existem. Por exemplo, a palavra filosofia jamais existiria dentro desse contexto, porque eles retiram tudo para todo mundo ficar Exato. só dentro daquilo. Exatamente. Para eles, filosofia seria um termo vazio, né? Seria um termo que já não teria mais, né, significado. Perfeito, perfeita a sua discussão. Tanto no, por exemplo, no 1984, no Admirável Mundo Novo, você tem o uso da linguagem sendo usado para você manipular, para você distorcer os fatos. Então, a maneira que a gente, por exemplo, pode parecer óbvio, né, demais dizer isso, mas a linguagem ela influencia a maneira que a gente entende o mundo, que a gente observa o mundo, que a gente valida o mundo, né? A partir da linguagem que nos formou, né, a gente consegue visualizar ou não a partir dessa formação linguística que nós tivemos, né? Então, a relação entre sujeito e o mundo, ela é intermediada pela linguagem. Eu formulo teorias científicas pela linguagem, mas essa linguagem, quando eu quero fazer, por exemplo, uma teoria científica, ela captura o mundo adequadamente ou eu tenho que inventar algumas coisas? Entende? Vou fazer uma pergunta que é uma relação de filosofia da ciência com filosofia da linguagem, certo? A teoria científica, para ela ser formulada, ela precisa de linguagem, perfeito, certo? Mas a teoria científica, ela é algo que captura os fenômenos do mundo, da natureza, ou a teoria científica é algo que eu crio e pego o que eu observo para tentar encaixar nela? Vocês entenderam a diferença, pessoal? A teoria científica é algo que ela é o reflexo direto dos eventos do mundo, é uma tradução do que acontece na natureza, ou é algo que eu meio que forço aquilo que eu observo a entrar na teoria? E tudo isso passa pela linguagem, certo? Será que eu meio que distorço os fatos para poder fazer com que minha teoria seja mais válida, seja mais funcional, né? Não quero deixar a discussão muito conspiratória, não é isso que eu quero dizer, não é esse cenário que eu quero trazer. Mas são típicas perguntas que, por exemplo, estão relacionando áreas distintas da filosofia, né? Filosofia da ciência, filosofia da linguagem, que tudo passa pela linguagem, né? Qual a maneira adequada para eu falar sobre o mundo? Quais são os critérios da minha linguagem para eu poder falar sobre o mundo e adquirir conhecimento sobre ele? Certo? Todos nós aqui aprendemos matemática, biologia, química, física, português, todas essas áreas que nós passamos, que nós tivemos no ensino fundamental e médio, nós utilizamos linguagem. Puxa vida, quais são as regras, quais são os fundamentos que faz com que a linguagem funcione para que a gente aprenda? Né? Essas são perguntas típicas da filosofia da linguagem. E aí os filósofos da linguagem, né, ou melhor, os filósofos do Círculo de Viena, eles estão muito preocupados com o uso da linguagem que vão nos afastar da verdade ou vai nos aproximar da verdade, certo? Para os filósofos do Círculo de Viena, pessoal, a linguagem, sem uma análise, sem uma investigação, sem um uso preciso, ela vai nos afastar dos fatos, ela vai nos afastar do conhecimento. E uma análise, um instrumental para fazer uma análise precisa da linguagem vai fazer com que nos aproximemos do conhecimento, certo? E para os filósofos do Círculo de Viena, a metafísica é um tipo de linguagem, é um tipo de discurso que é muito confuso, que é muito vago, certo? Substância, essência, causalidade, dentro desse mundo científico, já não fazem mais sentido. Então, mas por que eles chegam a essa conclusão? Fazendo uma análise da linguagem, fazendo uma investigação. Todas essas palavrinhas, todos esses termos,
eles mais confundem do que nos ajudam. Quem está falando isso são esses filósofos, tá, pessoal? Ah, professor, qual é a sua posição em relação a isso? Eu não sou muito do Círculo de Viena, né? Hoje em dia, né, os filósofos na academia, na universidade, a metafísica ela tem ressurgido, né? Mas ainda existe, né, muito essa postura de se distanciar da metafísica. Mas para esses filósofos do século XX, né, o discurso metafísico, o que é o tempo, o que é a justiça, o que é... Todas essas discussões, elas são muito metafísicas. Se elas são muito metafísicas, esses filósofos vão dizer que é o uso impreciso da linguagem. É o uso vago da linguagem. É o uso ambíguo da linguagem. Para você corrigir esses problemas, você faz uma análise linguística. Então, uma das principais teses, um dos principais argumentos que eu quero que vocês saiam da aula de hoje já refletindo sobre, é que a filosofia da linguagem, pessoal, não é apenas uma área da filosofia que estuda um objeto. Ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. E dentro da filosofia analítica, ela é um dos principais instrumentos para você garantir para você garantir argumentação nesse cenário, certo? Bom, por exemplo, uma típica discussão entre filósofos, né? Ah, mas a justiça, ela é isso. E o outro filósofo vai perguntar: o que você entende pelo termo justiça? Nesse debate, é um filósofo que está se utilizando da ferramenta filosofia da linguagem para entender o que você entende pelo termo mente, o que você entende pelo termo beleza, o que você entende pelo termo Deus, o que você entende pelo termo verdade. Então, se você ouvir algum filósofo ou você ler algum filósofo que utiliza esse termo, ele está utilizando a análise da linguagem dentro do pensamento, dentro da reflexão filosófica, dentro do debate filosófico. Antônio, pode falar, Antônio. Não, para o filósofo medieval, você falou que está clara a existência de Deus, né? Certo. E para os cientistas? Para os cientistas não está claro, né? Para os cientistas não está clara a existência de Deus. Porque ele visualiza o termo Deus, o conceito Deus, como tendo um conjunto de características, certo? Mas ele não sabe dizer, sendo o mais direto possível, né? Para o cientista, ele não pode afirmar nem a existência e nem a não existência. Nós temos um termo na filosofia, né? É chamada suspensão do juízo. Já ouviram falar desse termo, pessoal? Suspensão do juízo. A suspensão do juízo é quando você não tem uma posição certa sobre a coisa, né? O cientista, nesse sentido, ele reconhece como, né, as características de Deus, os atributos de Deus, mas pela própria digamos assim, pela própria prática científica, o instrumental que o cientista utiliza, certo? Não captura o que é o termo, né, ou sagrado nesse tipo de coisa. O tipo de método escolhido pelo cientista faz com que ele não tenha clareza do que sejam essas coisas, certo? Porém, né, tem que ficar bastante claro, pessoal, né, porque quando a gente coloca Deus na discussão linguística e científica, né, isso causa algum estranhamento, né, para alguns alunos, para algumas pessoas. Mas é bastante curioso que dentro de uma perspectiva filosófica, numa reflexão filosófica, né, em todo momento nós estamos utilizando linguagem. Seja para falar de Deus, seja para falar sobre ciência, seja para falar sobre ética, seja para falar sobre arte, sobre estética nesse sentido. Tudo passa pela linguagem. A pergunta que o filósofo está fazendo é: esses nomes, essas palavras que nós utilizamos, elas etiquetam alguma coisa que está no mundo ou não? Certo? Mas essa é a típica discussão. Só para te responder diretamente, Antônia, né? O filósofo medieval, para ele está claro a existência de Deus. Para o cientista, não está claro para ele. Mas ele não pode dizer, não pode afirmar se existe ou não. Ele suspende o juízo. Ele fala assim: ainda não tem uma posição sobre isso. O meu método ainda não capturou isso, não capturou
isso direito, nesse sentido. Aí, o que o cientista ele vai falar? Isso aí é um objeto da teologia, isso aí é um objeto da religião, né? Nós, enquanto cientistas, nós analisamos outros fenômenos, mas ele suspende juízo. Eu acho que alguém comentou aqui a Diana, né? Ou melhor, a Catiúce, né, ela falou assim que nunca ouviu falar da suspensão do juízo. Suspensão de juízo, pessoal, é quando você não consegue afirmar uma posição que você tem. Você não sabe, você não tem uma certeza da existência ou não de determinada coisa, do fato ou não de determinada coisa. Você ainda não tem a posição, certo? Você suspende o juízo. Porque o que é o juízo? O juízo é você ter uma posição sobre algo. É algo ser verdadeiro ou falso. É você garantir existência ou não existência. Quando você suspende o juízo, você não sabe dizer se é uma coisa ou outra. Ficou claro mais ou menos, pessoal? Ficou mais ou menos claro? Então, essa é a típica postura cética. Certo? Essa típica postura cética. Quando você suspende o juízo, quando você não tem ainda uma posição, ainda não tem uma resposta sobre, né, o teu objeto de estudo. Você não sabe dizer se é verdadeiro ou falso, se existe ou não existe, colocando de forma bastante simples. Né? Você ainda não tem a resposta. Se você ainda não tem a resposta, você suspende o juízo. Certo? Os filósofos céticos lá da antiguidade, o sexto empírico, né? O Pirro é o famoso filósofo cético, pelas obras dele, ele utilizava bastante a expressão da suspensão do juízo. Eu vou colocar o termo técnico aqui, chamada epoché. Epoché. Epoché no grego é a suspensão do juízo. É quando você ainda não tem, você não consegue ter uma postura sobre a situação. Você não consegue ter a resposta da situação. Então você apenas suspende o juízo, certo? E na característica do cientista, em muitos cenários ele suspende o juízo. E para o filósofo também, em muitos casos ele suspende o juízo. Ainda não tem uma posição sobre. Certo? Ficou mais ou menos claro, pessoal? Não se preocupem que com o tempo a gente vai retomando alguns pontos de discussão para ficar cada vez mais claros. Certo? Certinho, Antônia? Certinho, Catiúce? Tranquilo? Beleza? Tô pronunciando seu nome correto? Perfeito, que ótimo. Mas, pessoal, é isso mesmo, tá? No período medieval, para eles, é claro, né? Por exemplo, é claro a existência para eles de Deus, certo? Mas eles estão muito preocupados, tá, como é que eu falo sobre ele? Como que eu utilizo a linguagem para falar, não só sobre ele, sobre qualquer coisa. Sobre matemática, sobre tempo, sobre memória, sobre espírito, né? Como que eu utilizo a linguagem para adquirir conhecimento do mundo, certo? E as primeiras discussões lógicas, né? É claro que Aristóteles é conhecido como o pai da lógica clássica, mas no período medieval nós temos a sementinha de muitas discussões lógicas que ficaram conhecidas lá aqui no período contemporâneo como lógicas não clássicas, certo? Mas toda essa discussão que estamos fazendo, pessoal, né, filosofia da linguagem, ela tem relação com a lógica. Eu não sei até que ponto vocês estudaram lógica moderna, né, aqui na graduação em filosofia. Uma das coisas que eu queria fazer, pessoal, só que isso é uma outra proposta, não só para o pessoal do EAD, o pessoal do presencial também aqui em Maringá. São cursos e grupos de estudos de lógica. Tá? Porque uma das disciplinas mais importantes do curso de filosofia é lógica. Né? Se não for o principal instrumento que o filósofo utiliza na vida dele, é lógica. E é importante que vocês tenham contato tanto com lógica clássica, tanto com a lógica moderna. Certo? E eu vou até comentar com o professor Saulo sobre o minicurso ou atividades de lógica, porque, por exemplo, muitas discussões, dependendo das disciplinas que vocês vão estudar, pessoal, talvez necessite bastante desse exercício, tá? Mas, por exemplo, na filosofia da linguagem, o uso da lógica ela é bastante importante, tá? Ela é bastante importante. E aí, por exemplo, falando em filosofia da linguagem,
Agora, enquanto área contemporânea, tá? Eu acabei de falar para vocês que no período antigo, no período medieval, no período moderno, nós temos reflexões filosóficas sobre a linguagem. Mas a filosofia da linguagem, enquanto área da academia, enquanto área da universidade, certo? Ela nasceu apenas no início do século XX. Ela nasceu vamos dizer assim, né? Ela nasceu com um filósofo chamado Frege. Se escreve Frege, mas se pronuncia Frege, certo? Ele digamos assim, o que encabeçou a filosofia da linguagem enquanto área da universidade, certo? Ele tem um livro chamado Lógica e Filosofia da Linguagem, que escreveu lá no início do século, certo? Século XX. Eu vou criar uma nova pastinha do Drive para depositar alguns materiais das nossas próximas discussões, certo? Mas eu quero que o grande ponto que eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje é filosofia da linguagem. Ela é não só uma área da filosofia, mas ela também é uma ferramenta filosófica, certo? É uma das principais diferenças dessa área para outras áreas da filosofia. Ela também é uma ferramenta filosófica e que ela nasceu no século XX para solucionar problemas metafísicos. Ela veio solucionar problemas que tornam a linguagem vaga, ambígua, contraditória, certo? E aí, nesse sentido, pessoal, eu vou finalizar a aula de hoje comentando sobre 2 tipos de filosofia da linguagem, certo? Uma delas é a filosofia da linguagem ideal, certo? Filosofia da linguagem ideal. Os principais representantes da filosofia da linguagem ideal é esse que eu acabei de falar, que é o Frege, e o Russell, Bertrand Russell. O primeiro é alemão, o segundo é inglês, certo? Filosofia da linguagem ideal. Os principais filósofos que fazem a discussão da linguagem ideal é Frege e Russell. E nós temos uma outra partezinha da filosofia da linguagem, certo? Chamada filosofia da linguagem comum, certo? Filosofia da linguagem comum. E o principal representante é esse cara que tem um nome difícil de pronunciar, chamado Wittgenstein, né? O Wittgenstein, né? Ele claro, o Wittgenstein ele tem 2 fases, né? A primeira fase da filosofia dele é muito ligada à linguagem ideal, da filosofia da linguagem ideal. Mas ele influenciou muito mais gente a partir do segundo momento, quando ele fala sobre linguagem comum, certo? Então, vou finalizar a aula de hoje, pessoal, introduzindo essas 2 partes da filosofia da linguagem, que no período contemporâneo, que a primeira delas é a filosofia da linguagem ideal, a segunda é a filosofia da linguagem comum, certo? Professor, qual é a diferença? A filosofia da linguagem ideal, ela está muito preocupada como que a linguagem carrega conhecimento. Ela está muito preocupada, por isso que é a linguagem ideal. Qual é a linguagem ideal para você garantir conhecimento, para você preservar a verdade? E a filosofia da linguagem ideal, quando ela está preocupada com isso, ela vai se utilizar desse instrumento que eu acabei de falar para vocês, que é a lógica. A lógica é um instrumento que preserva a linguagem, que preserva verdade. A lógica é um instrumento que ela faz com que a verdade seja preservada, que o conhecimento seja preservado, certo? Algum filme? A partir das discussões que estamos fazendo, deixa eu pensar. De filosofia da linguagem. Nós temos o filme que é biográfico sobre o Wittgenstein. Né? Eu posso indicar para vocês lá no Drive, se vocês quiserem. Mas dentro dessas discussões, nós temos diversos filmes. Eu vou fazer uma listinha e vou mandar para vocês, para a Nayara, se for a Nayara, né? Compartilharem com vocês lá no grupo do WhatsApp. Todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp? Grupo da Filosofia D? Eu rapidinho no link desse grupo, porque a nossa colega Dayana, ela começou recentemente, ela ainda não entrou. Entendi. Eu acho que quem começou recentemente não tem o link ainda do grupo. Entendi. Não, perfeito. Eu vou sobre as indicações, sobre filmes, por exemplo, seja das nossas discussões ou não, eu vou fazer uma listinha, né, para vocês se divertirem.
Porque às vezes eu não quero citar só apenas uma, eu fico agoniado se citar apenas uma. Aí eu vou fazer uma listinha e mando para vocês. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Ah, legal, legal, bacana. E aí, onde é que eu estava aqui? Sobre as duas abordagens da filosofia da linguagem, a filosofia da linguagem ideal ela está muito preocupada com o uso lógico, ou melhor, com como que a linguagem pode preservar verdade, como que a linguagem ela preserva conhecimento. Qual é a linguagem ideal para preservar conhecimento, certo? E a lógica ela tem uma participação muito importante, porque tanto Frege quanto Russell, eles são, além de filósofos, eles são lógicos e matemáticos. Né? Mas não se preocupe, a gente vai só analisar essa parte de como que eles fundamentam o instrumental da linguagem para garantir conhecimento. Professor, mas e a filosofia da linguagem comum? A filosofia da linguagem comum ela não está preocupada unicamente, exclusivamente com conhecimento sendo preservado pela linguagem. Ela está preocupada quais são os diferentes usos da linguagem no cotidiano. Vou repetir. Quais são os diferentes usos da linguagem no cotidiano? Porque no cotidiano, no dia a dia, nós não temos apenas um único uso da linguagem. Nós temos o uso de metáforas, nós temos o uso de ironia, nós temos pedidos, nós temos ordens, nós temos elementos culturais, elementos folclóricos do uso da linguagem, nós temos gírias, nós temos linguagem figurada, certo? Por exemplo, você está numa festa junina, você está dançando quadrilha, certo? Quando a pessoa fala olha a cobra, ela não está falando literalmente de uma cobra. Ela está fazendo uma, ela tá, como que ela está utilizando a linguagem? Ela está falando sobre uma regra da dança para você mudar o movimento. É apenas uma ordem para você mudar digamos assim, a postura lá da quadrilha. Então, esse uso da linguagem é um outro uso da linguagem, que é o utilizado no cotidiano. E os filósofos da linguagem comum, eles querem analisar quais são os diferentes usos da linguagem no cotidiano. Pode falar, Bianca. Esse negócio de olhar a cobra aí também pode ser muito ambíguo, hein? Pode ser muito ambíguo. Pode ser muito ambíguo. Pode falar, Antônio, desculpa. Pode falar, Antônia. Você levantou a mão? Não tem dúvida? Você queria falar alguma coisa, Antônia? Não sei se ela está querendo abrir o microfone. Não, queria não. Ah, entendi, entendi. É que eu vi a mãozinha levantada, pensei que fosse alguma dúvida. Mas é isso. Então, por exemplo, quando você está numa quadrilha e a pessoa fala olha a cobra, ela não está falando literalmente de uma cobra. Ela é apenas o uso da linguagem, certo? Que esconde uma regra, que esconde uma ordem, né? Uma regra dentro daquele jogo que você está brincando, que você está jogando, certo? Então, o filósofo da linguagem comum ele está preocupado não unicamente com como que a linguagem preserva conhecimento. O filósofo da linguagem comum ele está preocupado, ele está querendo entender os diferentes usos da linguagem no nosso dia a dia, certo? Os diferentes usos da linguagem no nosso dia a dia, por exemplo, ela não está querendo só o filósofo da linguagem comum ele não está apenas preocupado como que a linguagem captura o mundo. O filósofo da linguagem comum ele está preocupado como que a linguagem também faz algo no mundo. Ela realiza algo no mundo. Exemplo, vou dar um exemplo bastante curioso. Bastante comum, né? Bastante curioso. Quando ocorre um batizado na Igreja Católica, ou não necessariamente na Igreja Católica, né? Mas quando acontece um batizado, é o uso da linguagem, né, realizando algo no mundo. Te batizo, fulano de tal. Ou melhor, outro exemplo. Declaro encerrada o fim dessa reunião. É a linguagem que muda algo no mundo. Então é a linguagem que está realizando algo no mundo. E o filósofo da linguagem comum também está preocupado com esse uso da linguagem no cotidiano, certo? Vocês conseguiram perceber a diferença entre esses dois lados da filosofia da linguagem, pessoal? Um lado que está preocupado como que a linguagem preserva conhecimento e o outro lado como que a linguagem está preocupado com os diferentes usos da linguagem no cotidiano.
certo? E a filosofia da linguagem comum, ela tem ela tem uma miríade de possibilidades de uso. Você pode ser sarcástico, você pode ser figurado, você pode utilizar metáforas, certo? São diferentes usos da linguagem, né, que o contexto exige, né? Isso é uma outra reflexão filosófica do uso da linguagem, certo? Pessoal, esse aqui é um panorama geral dessa grande área chamada filosofia da linguagem, certo? Não quero que vocês saiam daqui apenas pensando que isso nasceu no período contemporâneo. O que nasceu no período contemporâneo é uma área acadêmica, certo? Mas essa discussão sobre a linguagem, ela existe desde a antiguidade, desde antes de Platão, certo? Mas ela só nasceu enquanto área aqui no século XX, certo? E aí, nesse sentido, pessoal, ela, enquanto ferramenta filosófica, ela ajuda a gente a entender melhor, ela ajuda a gente a reconhecer o uso preciso da nossa linguagem, filosoficamente falando. E aí, se for o caso, eu vou me informar com a tutoria quais são as disciplinas, né? A Andressa comunicou que uma das disciplinas é metafísica. Eu vou estabelecer a partir das aulas de sábado agora um diálogo entre as disciplinas que vocês estão estudando no módulo de agora, certo? Para vocês não se sentirem isolados. Mas na próxima aula eu vou dialogar mais intimamente com as disciplinas que vocês estão estudando. Mas eu também quero continuar um pouco sobre essa discussão sobre filosofia da linguagem e quais são as diferentes perguntas e debates dessas duas grandes áreas da filosofia da linguagem, certo? Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Algum compartilhamento? Por enquanto, nenhuma dúvida, assim, não. Vou deixar para as próximas aulas. Não, tranquilo, perfeito. Hoje foi mais para introduzir o panorama geral da filosofia da linguagem. Eu estava esperando finalizar a filosofia da mente, né, para começar a filosofia da linguagem, porque, embora elas tenham relações, né, filosofia da linguagem e filosofia da mente, eu precisei focar unicamente na filosofia da linguagem, né, e agora é o momento que tive que fazer um panorama geral somente dela, certo? Mas na próxima aula a gente continua com essa discussão. Eu vou compartilhar com vocês o material, né, textos, livros, né, artigos sobre essas discussões. Mas lembrem-se sempre que essas aulas de sábado, pessoal, é uma aula que ela amarra grande parte das disciplinas que vocês estão estudando aqui no módulo, certo? Pessoal, se vocês não ficarem chateadas, né? Podemos encerrar a aula de hoje, aí na próxima aula a gente continua com as nossas discussões. Não se preocupe que as aulas ficarão gravadas lá no canal, nosso canal no YouTube, certo? Qualquer dúvida, né, entre em contato comigo por e-mail, a Bianca, se ela puder ajudar a enviar o meu e-mail, o pessoal que não tem meu e-mail ainda, né? Entre em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Não vou esquecer dos filmes, tá? Vou compartilhar uma listinha de filmes filosóficos que vocês possam assistir para ajudar na compreensão das discussões. E é isso aí, pessoal. Tranquilo? De boa? Até mais então, pessoal. Um bom sábado, um bom início de módulo pra gente, né? E até o próximo sábado. Falou!